Bem, pessoal, o OMS anuncia que nos últimos 30 dias da semana epidemiológica, 10 mil mortes de Covid no mundo e que isso é imprescindível, a gente tem muita atenção. Eu vou explicar os detalhes dessa informação para vocês entenderem qual o contexto que a gente está, né? Nesse período todo de pandemia, né? Quase 4 anos, né? Muita coisa mudou e a gente realmente precisa ter uma certa atenção. Né? Vamos lá, né? Para quem viveu o caos, né? Pra vocês terem ideia, aqui no Brasil, né? Batia 4 mil mortes, né, no dia. Então, assim, a gente viveu situações assustadoras, né? O Brasil, para vocês terem ideia, chegou um ano de ter 420 mil mortes, né? Foi o pico ali da pandemia. Então, quando a gente fala 10 mil mortes no mundo em 30 dias, não parece assustar, né? Mas o que a OMS está alertando? Né? Diferente do caos que a gente viveu na pandemia, a gente está atingindo um platô com alta mortalidade. Por que eu digo alta mortalidade? Né? Porque era uma doença que era inexistente e, de repente, somada às outras doenças que já tinha no mundo, a gente passa a ter um nível de mortes de pessoas em várias faixas etárias. Claro que a população idosa chama atenção, né? Morrendo. E outra atenção muito importante é, se a gente tem uma doença que mata e a gente não tem cura, não tem o que fazer, a gente vai lutar e pesquisar para isso. No caso da Covid, grande parte dessas mortes estão relacionadas à falta de informação e pessoas que não se vacinaram. Então, o que a OMS está mostrando e está alertando é, o fim da pandemia foi excelente, a gente voltou à nossa vida normal, tudo isso, mas a gente vai ficar com a cicatriz por muitos anos de pessoas ainda morrendo de Covid no Brasil e no resto do mundo. Toda essa atenção deve ser voltada porque quando a gente olha a foto do momento atual, a gente vê muita gente não está tomando a vacina contra a Covid. Pra vocês terem ideia, números do Brasil é menos de 30% da população que está com a vacina atualizada. E diferente de meses atrás, que a gente dizia, fulano está vacinado ou não está vacinado, a gente não vai bastar falar isso. Vai estar, fulano está com a vacina em dia. Porque se você tomou a vacina lá em 2021, 2022 e não tomou a dose de reforço, vai ser parecido como se você não tivesse vacinado. Por quê? Porque se a imunidade começa a cair, você não tem anticorpos, o vírus começou a sofrer mutação e você continua tendo a chance de pegar Covid. Por isso que a gente vê ainda essa alta taxa de pessoas morrendo por Covid. A alta taxa eu entendo, eu não estou comparando com o que a gente viveu lá atrás, porque é incomparável, né? Mas comparando com a doença inexistente, passa a ser resistente e passa a ser relevante no mundo todo. Com um pequeno detalhe, né? Um detalhe importante, que é sazonalmente vai matar mais gente. Pra vocês terem ideia, a própria OMS anunciou que no final de dezembro um aumento de 8% de mortalidade. É muita coisa de Covid. 8% de pessoas a mais morreram por Covid. Aumento de casos novos de 50%. Ou seja, como se de tempo em tempo, início do ano e meio de ano, deve ser um pico de casos, morte de pessoas infectadas. Lembrando, com poucas pessoas, ou a maioria da população não está tomando a dose de reforço. Por isso que é tão relevante, tão importante a gente estar com a vacinação em dia, está atualizado, e o OMS vai continuar falando, o Ministério da Saúde vai continuar falando, a gente vai continuar falando aqui de vacina, que é importante, e a gente vai precisar continuar acompanhando esses aumentos sazonais de número de casos, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.